Coelho, que já esteve aqui conversando conosco. E aí hoje eu convidei o Ederson para conversar um pouquinho com a gente. Ele é pastor, historiador, mentor de carreiras, enfim, ele faz uma série de coisas. É escritor também, está escrevendo um livro agora. Enfim, se apresente um pouquinho. Bom, boa tarde, é uma alegria estar aqui e agradeço também ao Josué Coimbra por esse convite para nós batermos um papo aqui. Quero dizer que eu sou pai, sou pastor, sou amigo, né? E nós viemos aqui para contar um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa história. Eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida. Sim, falando em edificação, a gente estava conversando, você tem um livro, Tríade da Excelência. Como Isso, funciona isso? O livro chamado Tríade da Excelência. O que aconteceu, né? Nós estávamos no grupo de irmãos da nossa igreja e a gente fez um propósito de 21 dias no monte, onde você sobe todos os dias às 21 horas e a gente se reúne e faz uma oração, faz um louvores. E naquele momento nós lemos ali no livro de Josué. Meu livro. Isso, o livro da Bíblia. A gente abriu aqui e foi a partir dali que veio na minha mente a se aprofundar mais nesse assunto. Mas me fala uma coisa, Josué, tecnicamente, é um livro de guerra, correto? Sim, e salvação também. Sim, mas basicamente é um livro que ele conta, é uma narrativa de guerras e vitórias, porque Josué era um líder militar. Sim. E aí, como que você tira excelência, se bem que talvez tenha alguma coisa amarrada aí, porque para você ir para uma guerra e vencê-la, você tem que ter excelência naquilo que você está fazendo. Exatamente. Mas como que foi esse processo de tirar a excelência? E qual que é esse tripé da excelência? Como que foi fazer tudo isso? Foi uma pergunta muito interessante, né? Como você mesmo disse, que o nome Josué vem de uma palavra de guerra, mas também uma palavra de salvação. Quando Deus ele falou para Josué, a história nos conta que Moisés já está morto. Então ele precisa dar continuidade ao povo para chegar na terra prometida. Então nessa jornada existem obstáculos, existem dificuldades, e o próprio Deus deu essa excelência, vamos dizer assim, essa metodologia para Josué. E qual foi? Ora, você vai guiar esse povo para uma outra jornada e Deus falou para Josué assim: você vai ter que ter bom ânimo, coragem e constância. Então, nessa tríade, o que eu imaginei dentro daquele livro? Os 3 C. Que é a coragem, que você, para qualquer adversidade que você esteja enfrentando, que naquele momento é para atravessar o povo para outra terra, que é uma terra que mana leite e mel, só que ele vai encontrar o quê? Dificuldades ali e outras nações. E essas outras nações vão ter que guerrear para tomar posse daquela terra. Então você precisa ter coragem e também cuidado. Que cuidados são esses? Você precisa então também entender a estratégia do inimigo para você criar uma estratégia para que você possa vencer aquela luta. Criou a estratégia, agora eu preciso ter constância. Eu comecei hoje, eu não posso parar. Eu tenho que dar continuidade. Até que eu chegue no certo objetivo. Então, esses 3 C é o que vai, né, ter a excelência para qualquer área da sua vida. Seja na área espiritual, seja na área profissional, seja na área familiar. Eu aplicando esses 3 C da experiência ali de Josué, eu posso ter ali uma certa excelência.
Então foi a Entendi. partir dali que Deus me deu essa E ideia. essa tríade, eu consigo usá-la na minha vida de empreendedor? Como que funciona isso? O empreendedorismo, você precisa saber o que você quer. Aí a gente está falando de cuidado. Exatamente. Eu preciso entender, primeiramente, eu preciso entender quem é você. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis 1:26 que somos a imagem e semelhança de Deus. E a nossa convergência, ela trabalha em 7 esferas da sociedade. Então, uma dessas 7 esferas da sociedade, seja política, seja educação, seja comunicação, seja economia, você precisa visualizar nessas 7 áreas e se inserir. Qual área que você se identifica? No seu caso, por exemplo, você faz muito bem na área de economia. Então, é nessa área que você tem que aplicar esses 3C e você mostra as suas excelências. Então, eu preciso entender quem sou eu. Nós, como cristãos, nós somos filhos de Deus. Uhum. E para ser filho de Deus, cada um tem a sua missão. Seja no ministério, seja na educação. E na convergência, a gente aprende que nós temos ofício, nós temos que ter um ofício, e também voltado também para a espiritualidade. Que é o quê? Nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Qual que é o principal objetivo? Impactar as outras pessoas. Então, com esse 3C, você consegue impactar. Você primeiro identifica quem é você e você impacta também a sociedade aplicando esses 3C. Pode ser no empreendedorismo, em qualquer área. Ela pode ser aplicada em qualquer área da sua vida. Então, mas, por exemplo, assim, a pessoa que está querendo abrir uma empresa, está querendo, de repente, abrir um MEI, como que o cara que está começando uma trajetória empresarial hoje consegue trilhar dentro dessa tríade da excelência? Porque é difícil no Brasil, né? Sim. Acho que não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, você começar qualquer empresa, qualquer negócio do nada. Porque aqui a gente tem muito isso, né? As pessoas, de repente, é mandado embora, não tem o que fazer, e aí ela precisa fazer alguma coisa para continuar tendo uma renda. E aí é muito difícil, né? Porque tem aquela segurança do trabalho e amanhã a pessoa perdeu aquilo. Sim. E aí ele tem que fazer alguma coisa para continuar com a sua renda mensal. Às vezes vai ser um pouquinho abaixo do que ele estava acostumado, e se ele fizer a coisa certo, pode vir bem acima daquilo que ele estava acostumado. Não concorda? Sim, sem dúvida. A pessoa nada começa do nada. Ele sempre tem algo que faz de bom. Seja, por exemplo, está trabalhando na CLT, ele está trabalhando como auxiliar administrativo, mas ele tem algo forte, por exemplo, seja como na parte elétrica, na parte de mecânica, na parte de pintura. Então, alguma coisa ele sabe. Então, todas as pessoas que são da CLT, eles sempre têm um plano B. Se esse plano B, se esse plano A não dá certo, ele vai para o plano B. Ele precisa se sobreviver. E aí a gente está falando aqui do cuidado nesse caso. Exatamente. Porque esse plano B é exatamente você pensar no futuro. Eu não posso me acomodar só na CLT. Eu preciso ter um plano B para que esse plano B não se torne mais um plano C. Ele tem que ter um plano B, tem que ser definitivo. Aí sim, focar. Toda vez quando você foca, se expande. Agora, o que você não pode ficar é distraído. Vou pensar naquele negócio, vou pensar naquele outro. Um dia um bar, um dia uma padaria, o outro um restaurante. Aí não dá certo. Então, você acaba saindo fora da tríade da excelência. Eu preciso ter coragem, porque todo empreendedor aqui no Brasil tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para levantar, você tem que ter coragem para vender. Então, hoje em dia eu estava vendo um podcast, eu não estou lembrado do nome, e falou que a palavra venda é algo nobre. Porque se você não vende, você não paga as contas.
Uhum. Concorda? Então, o que acontece? Quando fala assim na questão do empreendedorismo, ele é muito importante. Primeiro, tem que saber por que eu tenho que fazer isso. Aí vem a questão de princípios e valores e sabedoria. E qual é o princípio disso? É liberdade. Então, você precisa fazer o que deve ser feito hoje para que lá no futuro você tenha a liberdade. Então, o que acontece? Você não pode fazer o que quer hoje, sendo que no futuro você vai colher o quê? Então, nessa tríade da excelência, nós também contamos um pouco da história de alguns indivíduos que colocam, por exemplo, vamos falar a questão do empreendedorismo, né? Eu quero montar uma empresa. Mas o que você realmente faz e ama fazer aquilo? Eu gosto de fazer bolo. Então vamos fazer o seguinte: primeiro você aplique a coragem, tenha coragem naquilo que você faz, ponha paixão, ponha amor, põe toda a sua energia ali. E os cuidados. Por exemplo, eu não posso colocar demais a farinha, eu não posso colocar demais o fermento. As coisas vão sair. Tudo errado. E mantendo a constância, ou seja, a repetição é o que vai te levar à excelência. Então não adianta eu ter coragem, não adianta eu ter cuidado e só ficar repetindo aquilo. No erro também não vai dar certo. Eu tenho que fazer tudo conforme, né? Conforme nesse, não estou com o livro aqui, mas ele já está pronto lá no computador. No dia que tiver já tudo ok, eu posso trazer aqui para esse projeto para a gente retomar. Então, o que acontece? Respondendo a sua pergunta, pode ser aplicado no empreendedorismo? Pode, não só nessa área, mas em toda a área do ser humano. Na minha vida pessoal também. Na sua vida pessoal, espiritual, emocional. Uma coisa interessante que você falou que é pessoal, não só pessoal, mas na tríade da excelência também, ela vai trabalhar corpo, alma e espírito. Então... Que é uma tríade também, né? É uma tríade também. Porque... Primeiro eu tenho que trabalhar, por exemplo, a minha esposa que está ali, né, um beijo para você, e ela trabalha na área de terapia. Então, quando você vê que uma alma está ferida, ela desconecta do espírito e deforma o corpo. Tem como progredir? Não, não tem como. Por isso que é importante, quando eu disse lá em Gênesis 1:26, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É a primeira coisa que nós precisamos identificar isso. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Então, as minhas emoções, os meus conflitos internos, ela não pode, né, interferir no meu dia a dia. Por quê? Porque se interferir, eu não vou conseguir prosperar. Então, preciso estar bem comigo mesmo, tanto emocional, tanto espiritual, também quanto físico. Aí sim, as coisas começam a fluir. Então, nós trabalhamos nessas três áreas. Se o corpo está ferido, é porque as emoções estão feridas e também o espiritual está ferido. Então, preciso trabalhar nessas três áreas. Nessas três áreas, precisa estar alinhada de acordo com a palavra de Deus. E dentro disso, dentro dessa tríade, eu não sei se vai fazer muito sentido, como que a gente consegue lidar, porque você fala coragem, e como que a gente consegue lidar com as emoções negativas, e aí você falou também de espiritualidade. Então aqui a gente tem coragem e espiritualidade e emoção negativa. Como que eu vou tratar a emoção negativa sem afetar minha coragem e sem afetar minha espiritualidade? Porque quando a pessoa está com aquele sentimento ruim, aquela negatividade, a primeira coisa que vai embora é a coragem. Sim.
que é o primeiro que você falou, coragem. Exatamente. E aí? É uma pergunta muito complexa e interessante. Primeiro, eu preciso trabalhar os meus pensamentos. Porque se eu trabalho os meus pensamentos, ela gera sentimentos. Uhum. Depois dos sentimentos, ela gera as emoções. Então, se eu não trabalhar primeiro os meus pensamentos, dizendo assim, não, peraí, eu tenho que me controlar, eu tenho que rever os meus conceitos e sempre voltando nos princípios e valores de sabedoria. Porque não é pecado você se irá. A Bíblia diz assim, ireis, mas não pequeis. Uhum. Então, o que acontece? Eu primeiro preciso rever os meus pensamentos. Agora, o que levou os meus sentimentos até aquele comportamento? Uma constância de erros. Exatamente. Eu preciso rever isso. E o que eu tenho que fazer? Como a minha esposa trabalha na área de terapia, ela fala de reconstruir o pensamento. Eu preciso reestruturar ele novamente. E colocar, é aí que entra a coragem. Eu preciso reconhecer as minhas emoções. Eu preciso entender. Eu preciso ter o autoconhecimento de si mesmo. Porque se você não tem o conhecimento de si mesmo, você não consegue identificar as emoções. Porque aí, identificou as emoções, eu preciso separar. Sabe aquela pessoa que, eu brigou com o marido, brigou com o filho, eu não vou para a igreja. Minha vida trava, né? Exatamente. Uma semana sem falar com a pessoa. Exatamente. Então, como é que fica nessa situação? É a pessoa que não teve o autoconhecimento. Agora, quando a pessoa tem um autoconhecimento, então, peraí, eu preciso buscar nesse lado espiritual. Quem sabe ali, Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar através do louvor, e Deus falar comigo ali. Agora, é claro, não tem como separar, tá tudo junto ali. O que eu preciso é administrar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e administrar aquilo ali. Então, o que acontece? Às vezes, por você não saber e não ter o autoconhecimento de si mesmo, você acaba falando coisas que não deve, até mesmo machucando. Quantas vezes, né? Até nós temos que lembrar que somos seres humanos, nós não somos de ferro. Pode acontecer uma situação que pode aflorar e falar coisas que não deve. Mas o mais interessante disso, Josué, é você reconhecer. Pô, eu errei, eu machuquei, e aí você pede perdão, e aí você volta novamente às suas emoções alinhadas. Então, preciso ter um autoconhecimento. Uhum. E através disso, você consegue identificar isso. E você falou bastante de... Você tem falado bastante de fé, né? E como que eu trabalho isso sob o estresse? O estresse todo mundo enfrenta, né? Em São Paulo hoje, não tem como. Mas às vezes as pessoas vão resolver o estresse tomando uma cerveja, fumando um cigarro, saindo, dando risada no bar. Exatamente. Não é gostoso? Exatamente. Até... Infelizmente, essas pessoas procuram esses lugares para ficar mais relaxado, né? Como que é nós, como cristão? Eu vejo, Josué, que a igreja ela é um papel fundamental para a restauração, tanto como espiritual, emocional, na vida do ser humano, a igreja. Uhum. E ali, eu posso contar a minha experiência. As minhas experiências eu posso contar assim. Quantas vezes eu cheguei estressado do trabalho e aquele problema com o chefe, aquele problema que eu não conseguia resolver. E aí você vai a esse lado da espiritualidade, que é a igreja. Você
começa a refletir. E ali muito problema, aquela coisa ali e tal. E todos nós precisamos disso. Todos nós. Nós somos seres humanos e nós temos uma máquina. E essa máquina ela precisa de descanso. Então, e esse estresse ela tem que ser resolvida o mais rápido possível. Porque se você deixar acumulando e não procurando uma válvula de escape, seja para você para ir para a igreja, seja você para fazer um pedal, seja para você fazer reunir com seus amigos, para poder respirar. Então, se você não faz isso, qual é a consequência disso? Pode te dar um infarto ali. Como eu já ouvi muitas pessoas, né, por não conversar, por não se abrir. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento aqui, não tem coragem de se abrir? Não tem coragem. É claro, não é qualquer pessoa que a gente tem que se abrir. Mas a coragem tem que fazer parte. Vai ficar assim até quando? Vai deixar o estresse dominar? Não, não podemos. Por isso que é importante do autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai identificar e saber quem é exatamente você. Eu preciso identificar isso. E a empatia entra onde nesse pacote? Então, a empatia é importante você colocar no lugar do outro. Aí você falou da coisa de exercer o perdão, Sim. o estresse. Então, o que eu estava pensando enquanto você estava falando? Como que ela vai afetar a relação interpessoal? Como que isso vai afetar o meu crescimento, de repente, espiritual? Ou o meu crescimento pessoal também? Como que eu consigo... A empatia ela é importante porque você tem que entender a dor do outro. Uhum. Mas como que eu entendo a dor do outro? Você precisa também entender como o próprio ser humano, que ela passa dificuldade, passa por um problema. E aquele problema que você tem enfrentado e aquele outro que está enfrentando esse problema, você vai entender. Ou seja, é você parar, ouvir aquela pessoa. É muito importante nós ouvir as pessoas, entender as pessoas. Mas está cada vez mais difícil isso hoje, né? Porque a gente caminha para um mundo onde o eu é mais importante que tudo. Então, para mim tanto faz se você veio para cá de carro, ônibus, andando, se almoçou ou não. Eu só quero você aqui gravando comigo, depois tchau. Exatamente. As pessoas estão muito assim hoje. Ninguém está preocupado com o outro, né? Exatamente. Qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é esse. É que eu olhe para você, entender como você passou o dia, entender como é que é o processo, como é que você tem enfrentado. Esse é o ideal. Mas a realidade é essa. Nós estamos num mundo cada vez mais individualizado. E será que isso não é um fruto?
Porque muitos vão falar assim, olha, isso é fruto do capitalismo opressor. Eu acho que não. Eu acho que isso é mais fruto de uma sociedade que ela tá doente por conta de que frustrações. Tinha um professor meu quando eu estava no colégio que ele falava, sabe por que que o homem que mora na cidade, o homem, homem ou mulher, né? Homem enquanto humano, por que que ele não consegue ver lobisomem, essas coisas toda? É porque ele tem um cartão de crédito para pagar dia 30. Então isso deixa ele incrédulo. Ele tem que acordar cedo e trabalhar, pagar cartão de crédito. Então, assim, ele é incrédulo. Você acha que é por aí mesmo? Não, olha, não é bem por aí, não. O que eu acredito é o seguinte: as pessoas estão cada vez mais individualizadas e mais preocupadas em ter do que ser. Esse é o foco. Elas estão mais preocupadas em ser, quer dizer, em ter, do que ser. Porque, para mim, o importante é você ser, não ter. Agora, existe o ter que vai potencializar você. Que é esse? Por exemplo, eu sou uma pessoa arrogante. Aí eu ganho mais dinheiro, isso potencializa você a ser mais arrogante ainda. Agora, esse ser de você ter um coração generoso, isso você vai potencializar cada vez mais a ser generoso. Então, é você sair um pouco da corrida dos ratos e olhar e observar as pessoas. Porque algo que tem mais importante para a nossa vida não são coisas. O mais importante é a sua família, seu pai, sua mãe. Ou chega do serviço, do trabalho, poxa vida, o trabalho, o estresse, deixa um pouco de lado e compartilha um pouco com a sua família. Esteja um pouco com a sua família. Ouça os seus filhos. Ouça a sua família. E cada vez que você tem essa conscientização, o mundo se torna cada vez melhor. Agora, o mundo real é exatamente isso. Essa corrida dos ratos. Eu acordo cedo para trabalhar, para poder pagar as contas. E óbvio, nós trabalhamos para isso, mas a vida é só isso? É óbvio que não. Agora, existe outro caminho que possa facilitar? Sim. Como? Mudando as suas crenças. Porque, na verdade, quando a gente nasce, a gente já vem com uma certa programação de crenças e aprendizados. Né? Aquilo que você acredita. Depois, quando você conhece a verdade, como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, puxa vida, você tem um mundo de possibilidade de conhecer cada vez mais coisas novas. Porque o próprio Evangelho disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu conheço essa verdade, a minha forma de trabalhar muda. Poxa vida, eu já não trabalho mais só pensando nas contas. Eu já trabalho pensando no outro. De dar uma condição melhor, de dar uma possibilidade melhor. É claro, cada um tem a sua realidade, né? E isso, às vezes, nós temos que pensar, refletir. E uma coisa mais importante, Josué, no seu trabalho, faz aquilo que você ama. Porque não é trabalho, né? Exatamente. Não é trabalho. É um prazer que você está ali trabalhando em prol da transformação das pessoas. Eu fico muito feliz pela minha esposa que está aí, que ela se reencontrou. E todas as vezes que ela passa por uma sessão de atendimentos, ela recebe os feedbacks, né? Os retornos dos pacientes. Olha, como isso tem transformado a minha vida. Como isso faz sentido. Então, se você ajuda as pessoas
transforma a vida das pessoas e eleva a consciência desse indivíduo, não tem dinheiro que pague. É que sabe o que eu penso às vezes? A pessoa ela fica tão focada naquela coisa de comprar algo novo, ter mais. E aí ela acaba se esquecendo que tem coisas no meio do caminho que ela tá atropelando e assim, não tá nem prestando atenção nisso. Então, sabe aquela coisa, você fica no piloto automático e vai embora. E aí daqui a pouco já passou 5, 10, 15, 20 anos e você acabou que não fez nada. Exatamente. Até porque não é todo mundo que vai conseguir chegar a degraus muito altos por N situações. E não tem problema se não chegou. Só que acho que o maior problema é como você chegou até lá. Entende? Porque de repente você pode chegar lá quebrado, ou você pode chegar lá ou no topo ou no intermediário com uma saúde bacana e fazendo coisas legais. Porque, por outro lado, você acaba também ficando muito frustrado com a sequência de quedas e com a sequência, falando de Josué, com a sequência de guerras não vencidas, né? Porque, imagina, tem diversas batalhas, é normal que vai perder algumas, só que o que vai fazer a pessoa voltar no dia seguinte para o campo é a certeza de que vai dar certo, é o trabalho que ela tem extra-campo, que é a recuperação para o dia seguinte. E se a pessoa não tem esse trabalho de autorrecuperação, esse pensamento, essa introspecção de como vai ser o amanhã dela, eu acho que é um passo a mais para a batalha e a vida se tornar mais difícil. Sim. Essa questão, quando você coloca, por exemplo, eu não venci, não quer dizer que é um sinal de fracasso. Por isso que temos que manter a constância. Nós vemos, por exemplo, de grandes homens que começaram bem, quebraram, mas ele não desistiu do caminho. Isso faz parte do processo. Isso é natural. Por exemplo, se eu vejo a natureza, eu vejo a natureza como um grande exemplo para nós. Como eu vou, por exemplo, no Monte Orá, a semana retrasada, digamos assim, há alguns meses atrás, aquele mato, tudo verdinho, uma maravilha, dá até gosto de ver aquilo. E esses dias está todo queimado. E aí? Foi um descuido? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é um processo natural que, depois de 4, 3 meses, pode retornar à sua estabilidade. Porque a nossa vida, Josué, tem altos e baixos. Eu prefiro, isso é coisa de mim. Eu prefiro uma coisa de alto e de baixo do que estar numa estabilidade. Porque quando você está numa estabilidade, você tem alto e de baixo, você chega mais rápido do que aquele que está na estabilidade. A própria física, por exemplo, comprova isso. Você pode ver lá em qualquer YouTube, ver esse movimento. Porque esses altos e baixos é uma questão da própria vida. E isso é normal. Se não aprendizados também, né? Sim. Agora, se é um aprendizado, não pode repetir os mesmos erros. Né? Poxa vida, eu errei aqui. Qual é o aprendizado verdadeiro? Não vou cometer esse mesmo erro. Aí você começa, as coisas começam a fluir. Agora, quando você está ali, no mesmo erro, existe uma frase, uma expressão que diz assim: o erro é humano, mas continuar no mesmo erro é burrice. Entende? Então, são fases da vida que a gente tem que passar.
seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, quando se fala do ser humano, todos eles têm seus altos e baixos. Agora, uma coisa que a gente tem que aprender é com a vida. Por exemplo, eu não cheguei no que eu queria. Poxa vida, agradeça. Não, agradeço a Deus por chegar aqui. Eu não realizei o meu sonho. Mas só o fato de eu estar aqui respirando, esse momento aqui presente, obrigado, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade. Só que muita gente, Josué, não tem essa consciência. Por isso que é importante você ter o autoconhecimento de si mesmo. Quanto mais o autoconhecimento de si mesmo, você terá mais gratidão de tudo que está em sua volta. Você sabe, você falou essa questão do agradecimento. Tem um amigo meu que ele é um moré, do judaísmo, enfim. E ele falou exatamente isso que você está falando. Ele sempre fala isso. Ele fala assim, agradeça. Agradeço. Agradeça por tudo que está acontecendo. Porque quanto mais você agradece, as coisas vão acontecendo, você precisa ter gratidão e as coisas vão fluindo. Exatamente. E essa palavra gratidão, quando você é grato por Deus, pela sua vida, essa energia positiva que está sobre a sua vida, ela se expande. Então veja bem, lá no livro de Jó 3:25, vai dizer assim: uma coisa que eu mais temia me sobreveio. Você conhece muito bem a história de Jó, era um homem próspero, era um homem muito bem sucedido. O que é que ele tinha medo? Ele tinha medo de perder os filhos. E tanto ele levantava de madrugada para fazer sacrifício, perguntando, Senhor, será que se ele pecou em alguma coisa, eu vou fazer um sacrifício aqui para redimir os pecados dele. Ele tinha medo de perder filho, ele tinha medo de estar enfermo, ele tinha medo de perder seus bens. O que acontece? Esse medo que está emanando dentro de você, ela te expande, algo de ruim vai sobre a tua vida. Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes eu tinha medo de, por exemplo, de atravessar a rua, e aquele medo parece que paralisa, né? Não podemos ter medo. Agora, o medo é algo que, vamos dizer assim, que é algo de um dispositivo de segurança. Mas nem tudo, né? A gente tem que ser paralisado pelo medo. E se eu trocar esse medo de ficar pobre por... Não sei como seria isso, mas assim, você falou de Jó. Então ele tinha medo de ficar pobre. Sim. Se eu substituir esse medo por uma vontade intensa de ficar rico, dá certo. Isso aí é medo de ficar rico. Não, eu tenho medo de ficar pobre. Certo. Aí, como você falou, que veio sobre Jó aquilo que ele temia, então, em vez de ficar com esse medo de ficar pobre, eu sufoco esse medo e crio um desejo intenso de ficar rico. Porque primeiro ele já era rico. Não. Eu tô falando de nós normais, pessoas comuns. Sim. Sabe, tenho medo de não arrumar emprego, medo de não prosperar, medo de não crescer. Sim. Então, se eu trocar esse medo por uma crença de que, olha, eu vou ficar rico, eu não vou arrumar emprego, eu vou gerar empregos. Sim. Uma pergunta muito interessante. Isso vai depender das pessoas que você anda. Agora, por exemplo, quando você anda com pessoas que não agregam valor nenhum, você não vai avançar. Valores tipo? Valores, por exemplo, de prosperar, de ter uma mente rica, de ter um pensamento de agregar valores, de ajudar as pessoas, né? Porque que acontece? Às vezes, quando eu ando com pessoas que têm esse pensamento de prosperar, automaticamente essa pessoa vai prosperar. Agora,
essa pergunta ela é muito interessante, porque eu preciso saber qual que é a realidade daquele indivíduo. Existe uma história do mito da caverna, não sei se você já ouviu falar, de Platão, Uhum. e é uma história muito interessante que pode ilustrar essa questão. Por exemplo, Platão ele conta a história de um indivíduo que tudo ali era movido por sombra. E quando um daqueles indivíduos se decide, olha a realidade que ele estava ali, tudo era sombra. Mas quando ele se decide sair dali, e depois ele viu uma luz de possibilidade de aprender outras coisas, ali ele viu o horizonte. E aí qual que era o propósito dele? É voltar para a caverna e tirar aquelas pessoas que estavam lá. Isso aí é uma questão de política, né? E hoje nós estamos na época de política, né? Mas hoje, a política hoje não tem assim, o verdadeiro sentido de que o Platão fala. Então, o que acontece? Se tem um outro que quer tirar aquela pessoa daquela situação, eu preciso fazer o quê? Mudar a mentalidade. E criar também nela um forte desejo para que ela busque isso. Então, se não tiver alguém dando esse estímulo, incentivando, não tem como. Então você está falando que não adianta eu sair daqui, olha, vou crescer, vou prosperar, não vou mais arrumar emprego, vou gerar emprego para as pessoas. Se eu saio daqui com esse pensamento, mas eu estou inserido num contexto onde as pessoas desejam ser CLT, aquele carro 2002 está maravilhoso, um salário mínimo está mais que bom. Não adianta. Eu tenho que romper. É lógico, eu vou sair daqui, vou conversar com eles. Olha, gente, e se a gente ganhasse mais? Não me interessa. Então, eu tenho que romper com esse ciclo e mesmo que eu fique sozinho, eu tenho que buscar novos amigos. Exatamente. Porque o ambiente muda a frequência. Se você não tiver um ambiente que muda a frequência, não adianta. Agora, quando eu saio daquele ciclo e vou para uma outra frequência, sua cabeça muda. Por exemplo, é muito diferente, por exemplo, quando a pessoa está na periferia, e aí ela sai daqui e vai a cabeça muda. O pensamento muda. E ali começa a gerar em você, dentro de você, puxa vida. Tem novos caminhos, tem novos horizontes. Por que não? Por isso que é importante também você estar num ambiente de pessoas que têm essa mesma mentalidade. Quando você não tem essa mesma mentalidade, não tem como você avançar. Não tem como você prosperar. Eu, do Gustavo. Então, às vezes eu estava num ciclo de amizade onde as pessoas não pensam em prosperar, em avançar. Então, Gustavo, muito obrigado. Estamos juntos. Então é isso, Josué. Lugar muda a frequência. Se eu estou num lugar que a frequência é totalmente baixa, como por exemplo, só ando com pessoas negativas, só ando com pessoas que falam mal, qual que é a tendência dessa pessoa que está junto? Obviamente, se tornar igual a ela. Então você é o que você pensa, como diz lá no livro de Provérbios. Se eu penso que eu sou abençoado, se eu penso que eu sou filho de Deus, eu vou conseguir avançar. Ambientes muda a frequência. Então faz todo sentido mudar esse medo de ficar desempregado, perder emprego, passar fome, por um pensamento de que, olha, a partir de hoje eu sou o cara que vai gerar frutos. Sim. Vou prosperar. Sim. E aí eu preciso romper com aquele ciclo que eu vivia, conhecer pessoas novas e frequentar ir no shopping Guatemi tomar um café,
sábado, até para estar vivendo com aquele pessoal. Ah, mas o café lá é R$ 20, então. É isso que eu quero. Exatamente. Essa mudança tudo há um custo, né? Tudo tem um preço, né? Mas dentro do que você está falando, eu preciso tomar aquele café de R$ 20 para já me sentir naquele ambiente, para começar a me acostumar com aquilo, de repente ali no café criar novas amizades. Isso que você está falando é uma palavra chamada merecimento. Quando você, por exemplo, sai daqui e vai pagar um café de R$ 20, você está dizendo para sua mente trabalhar que aquilo que está acontecendo, ela pode gerar no futuro. Então, todos os comportamentos e hábitos... Eu não entendi. Vamos supor. Tem 2 cafés, um que custa 5 e um que custa 20. Isso, mas eu vou lá no Iguatemi agora tomar um de 20. Não, exatamente. Quando você sai daqui e vai tomar um café de 20, porque é outro ambiente, é um outro cenário, isso dali, você vai ter um sentimento de merecimento. Quando você toma essa atitude, você começa a mudar os seus hábitos, os seus pensamentos. Por exemplo, nós estamos aqui, eu não sou, vamos supor, não sou milionário, mas eu começo a agir como milionário. Mesmo fazendo esforço ali, vou pagar um café de R$ 20. Você vai lá e toma um café de R$ 20. Então, o seu comportamento muda. O seu pensamento muda. E aquele pensamento de miséria, e quando você tem gratidão, lembra que quando eu falo de gratidão, se expande, e o universo começa a trabalhar em seu favor? É sobre isso. Então, quando você é mais grato a Deus, e você entende que trabalhando o seu merecimento, as coisas começam a mudar. Eu mereço estar ali. Por quê? Porque eu estou trabalhando para aquele momento. Ó, como você não faz nada, não tem como. Entendi. 0 vezes 0, nada. Então, preciso tomar uma atitude. Então, é nessa questão que vem a questão do merecimento. Isso faz toda a diferença. Entendi. Por exemplo, eu quero um carro. Pô, vou sentar naquele carro. Pô, não vou pagar nada. Mas você já sente aquela... que no futuro você vai conseguir. Ah, isso eu já tô fazendo. Eu vejo uma Mercedes assim no estacionamento, eu já penso, eu vou parar do lado da Mercedes. Aí. É só para ficar ali do lado, o meu carro respirar o mesmo ar dela. Exatamente. Você começa a trabalhar somente. Mas é sério. Eu no carro já penso, pô, isso aqui é uma Mercedes. Exatamente. Porque tudo que a gente fala aqui, ela tem um propósito. E qual que é o propósito? É glorificar o nome do Senhor. Uhum. Então, o que acontece? Não é sobre mim. Mas quando eu falo das Escrituras, que é a minha base e regra de fé, é justamente para que eu olhe para aquele ser humano, poxa vida, ele está no fundo do poço. Por que não dar uma palavra de esperança? Por que não dar uma palavra de conforto? Por que não dar uma palavra para que ele possa, né, crescer? Então, quando você tem esse entendimento, tudo muda. Entendi. Tudo muda. Entendi. Não, bacana isso. Gostei dessa conversa. E falando nisso, você falou tanto da sua esposa, que ó, já veio o Gustavo, que já é meu amigo. Hoje eu vou ver com a sua mulher se ela vem aqui também para falar um pouco com certeza, vai ser uma honra de ela estar aqui. E eu tenho certeza que ela tem uma experiência de vida tem uma história muito interessante sobre a vida da minha esposa, que quando eu conheci ela pela primeira vez, eu já fui logo nela e falei, você quer namorar comigo? Eu nem sei quem é você, eu fiquei meio sem jeito, né? Determinação. Então foi ali que a gente começou, nós temos casado há mais de 15 anos, nós temos a Ana Lívia, temos o Efraim, e estamos nessa jornada aí de ajudar as pessoas e elevar a consciência humana. Maravilha. Enfim, é isso. Acho que a gente teve uma conversa gostosa aqui nesse tempo que passou creio voando. que sim.
Vamos ver, vamos falar com ela depois para ela dar Sim, essa contribuição também, com né? Acho que foi certeza. interessante. Você falou tanto, que eu falei, pô, Sim. a mulher deve ser boa também, né? Uma Sim. ótima terapia. Ele falou, não, leva ele lá, ele é bom. Beleza. Gustavo é uma benção. Ele chegou um momento assim para nossa vida, abrir a nossa mente, tanto como as coisas do reino, sobre a questão finança. E eu tive assim um privilégio de ser convidado também de te agradeço. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e estaremos de volta na semana que vem no mesmo horário. Beijos, tchau, tchau.